dizer agora que esse homem chamado Salomão, Deus chama ele no particular e diz assim: Salomão, o que você tem feito tem me agradado, pede para mim o que você quer. Salomão, se fossem os crentes nos dias atuais, pastor Francisco, com certeza pediria morte do inimigo, carro, casa, chave, alguma coisa desse gênero. Mas Salomão pensa bem e ele vai dizer: eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria que Deus dá para o homem, está lá em Tiago, não é animal nem diabólica, ela é uma sabedoria que vem do céu. Você pode observar que a sabedoria de Salomão era a sabedoria horizontal. Ele julgava causas de homens na terra. A de Daniel, e a Bíblia diz que Daniel era mais sábio que Salomão. E a Bíblia diz que Daniel era tão sábio que Satanás ainda é mais sábio do que ele, que nada pode se esconder dele. A sabedoria de Daniel era vertical, interpretava sonhos, era direto no céu, na terra, no céu. E a Bíblia vai dizer que Deus agora dá sabedoria ao homem chamado Salomão. A história vai dizer que Salomão, no auge da sua sabedoria, escute isso, ele escreve um livro de provérbios, com mais de 5.000 provérbios. Alguns teólogos dizem 8.000, 9.000, e mais de 1.005 cânticos, alguns até esquecidos, chamados papiros de Qumran, que foram achados no Mar Morto, na Idade Média. A história vai dizer que quando Salomão escreve o livro de provérbios, ele está no auge da sua sabedoria. Salomão está julgando causas. O filho do rei Davi é reconhecido pela sua extrema sabedoria. A sabedoria de Salomão é tão grande que ela atravessa o Atlântico, e uma mulher chamada Rainha de Sabá, da Etiópia, ela vem querer ouvir Salomão. Ela vem para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eu vou correr para também não terminar tarde naquilo que Deus me deu. A Bíblia vai dizer que Salomão está no auge da sua sabedoria. Certa feita, pastor Francisco, duas mães, uma deita em cima do filho da outra e mata. Duas mães se apresentam a Salomão, e uma diz que é a mãe e a outra diz que é a mãe. E as duas estão dizendo: eu sou mãe do mesmo filho, o filho dela morreu, olha, esse filho que está aqui é meu. Salomão, olhando para aquelas duas mulheres, ele vai usar a sabedoria do céu, e ele vai dizer assim: traga-me uma espada, parta a criança ao meio, de metade com a mãe e de metade para a outra. A Bíblia vai dizer que a mãe falsa, ela diz: olha, mata a criança mesmo. Mas a mãe verdadeira, ela vai fazer igual você daqui a pouco, vai levantar a mãe, vai dar glória, e ela diz: pode matar, pode, a lambraçura dar meu filho a ela, mas não mate meu filho. Porque Salomão, ele tinha uma sabedoria não na terra, mas do alto. A história vai dizer que certa feita, trouxeram duas plantas idênticas a Salomão, e colocaram e disseram: ó grande rei Salomão, diz para nós qual é a verdadeira e qual é a falsa. Flávio Joséfo, historiador do meio do século, ele vai dizer assim: que Salomão observou as plantas por horas a fio, e ele viu uma mosca pousar. Eu já falei da mosca aqui em Eclesiastes capítulo 10. E ele vai observar que a mosca verdadeira, ela pousa na planta verdadeira. E a planta verdadeira era aquela que ela suga o néctar. Então o grande rei Salomão entendeu que esta planta era verdadeira e aquela era falsa. Essa era a sabedoria do grande rei Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão começa a se corromper. Pastor Francisco, está escrito na minha Bíblia que esse homem, por causa da sua sabedoria, ele vai escrever o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, em que ele agora vai casar-se com a filha de Faraó. Ele vai fazer oferenda a outros deuses. Ele vai fazer oferenda aos deuses que Davi nunca fez. E a Bíblia vai dizer e mostrar nesse livro alegórico e também figurativo, que é o livro de Cantares, que Salomão, ele começa agora a comparar o seio da mulher a cachos de uva. Ele começa a dizer que o umbigo da mulher, daquela mulher rainha de Sabá, mas parece uma taça de vinho, que as pernas dela são torneadas. A sabedoria está abandonando Salomão. Salomão já não julga mais causa. Salomão já não está mais no templo, já não busca mais a Deus, está se afastando da presença de Deus. Já não é mais o mesmo rei Salomão. Olha, ele está perdendo sabedoria, ele está perdendo súditos. E a Bíblia diz que quando a gente agrada a Deus, Deus faz que até o
nossos inimigos tenham paz conosco. Salomão começa a se desviar dessa doutrina e da fé. Parece que eu vejo Salomão deixando Deus de lado e se envolvendo com mulheres estranhas, se envolvendo com aquilo que não era para se envolver. Não tem mais tempo de estar na igreja, se trazer para os dias atuais e conjecturar. É aquele crente que não ora, que não jejua, que não dá o dízimo, que não vem na consagração. É aquele crente que não dá mais glória na igreja porque está vazio. Daqui a pouco você vai entender por que disso. É uma mosquinha que vai aparecer nessa história.